O perigo de abandonar a fé. Aleluia. Diga a pessoa que está do seu lado: o perigo de abandonar a fé. Mais uma vez. Mais uma vez. O perigo de abandonar a fé. O perigo de parar de congregar. O perigo de parar de vir para a igreja. O perigo de sair da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Diga a pessoa que está do seu lado: não faça isso. Não larga Jesus por nada. Não para de congregar por nada. Diga a pessoa que está do seu lado: faça esforço de estar na igreja sempre que há culto. Palmas para Jesus. Aleluia. Faça esforço. Faça esforço. Sabe, quando você abandona a fé, você se torna uma presa fácil para o diabo. Lembra-se que o diabo está ao nosso redor, bramando como um leão à procura de uma oportunidade para te devorar. Se você larga Jesus, se você larga a fé, o diabo faz de si uma festa. E ele diz: há tanto tempo que ando atrás de si, hoje você não escapa. Aleluia. Por isso não abandona a fé. Diga a pessoa que está ao seu lado: não abandona a fé. Mais uma vez. Mais uma vez. Povo de Deus, haja o que houver. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Não abandona o quê? A fé. Abra sua Bíblia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo. Vamos começar do versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Vamos ler o 20 e o 21. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pois, quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao aprender acerca de Jesus, e depois se deixa emaranhar pelo pecado, e depois volta para trás, e depois volta a cometer os mesmos erros que outrora tinha deixado, e se torna novamente escrava dele, se torna escravo dos erros que você já tinha largado, fica em pior estado do que antes. Fica em pior estado do que antes. Aleluia. Quem está entendendo? Se você deixou de beber, porque entrou na igreja, ouviu que tinha que deixar de beber, deixou de beber, nem que seja por uma semana, por 2 semanas, por um mês, e depois você voltou a beber, a Bíblia diz que a sua situação atual fica pior do que antes de você começar a igreja. Se você parou de adulterar, parou de prostituir, porque ouviu a mensagem e disse que já não vale a pena andar de um lado para o outro, e por qualquer motivo voltou a fazer aquilo que você rejeitou antes, a Bíblia diz que o seu estado fica pior do que antes. Aleluia. Lê outra versão, irmão.
2:20, segunda de Pedro. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, depois de ter escapado das corrupções deste mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Povo de Deus, há um grande erro de você vir para esta igreja, ouvir a verdade e depois voltar para trás. É um grande erro que você comete. É um grande erro você entrar neste templo de Deus, ouvir a verdade, experimentar a glória de Deus e voltar para trás. A Bíblia diz que o seu estado fica pior do que antes. Quem está a entender? Versículo 20. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor, aqueles que chegaram a conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, em algum momento você escapou das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, mas depois essas imoralidades, esses pecados agarraram-te e te dominaram, ficam no fim em pior situação do que no começo. Fica o fim em pior situação do que no começo. Aleluia. Continua. Escuta. 21. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, que você nunca tivesse conhecido esta igreja, nunca tivesse conhecido a palavra, nunca tivesse conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecer, do que depois de você saber que beber é pecado, prostituir é pecado, mentir é pecado, fornicar é pecado, e voltar a fazer essas coisas. O que acontece? Voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. 22. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito. O cachorro volta ao seu próprio vômito. E a porca lavada volta a rolar na lama. Povo de Deus, escuta isso. Lê da outra Bíblia, 21 e 22. Escuta isso. 21. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça. Seria muito melhor que você nunca tivesse participado nesta igreja e tivesse ouvido o Evangelho de Cristo, do que você ouvir, participar e abandonar. Ouvir, participar e ignorar. Aleluia. Seria muito melhor que você nunca tivesse entrado aqui, nunca tivesse posto os pés dentro desta igreja, do que você vir, ouvir a mensagem e ignorar. Repita 21. 21. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça, do que aprender a respeito dele e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhe foram dados. Aleluia.
Seria muito melhor que você nunca tivesse aprendido do que aprender, do que saber o que você tem que fazer e não fazer. A pior coisa é ignorar a Deus. Porque quando você é dito não beba e continua a beber, você é dito não minta e continua a mentir, você está a ignorar a Deus. A pior coisa é você ignorar a Deus. Bispo, eu não ignoro a Deus. O problema é que você aceita com a boca, mas as tuas ações, vocês ignoram a Deus. Aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado, não ignora a Deus. Continua? 22. Há um velho ditado que diz o seguinte: o cachorro volta a comer a comida que vomitou. Há um velho ditado que diz: o cachorro volta a comer a comida que vomitou. É a mesma coisa. Alguém que sabe que não deve cometer um erro, não deve pecar e volta a pecar. É um perigo. Aleluia. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja. Não descuidemos dos nossos deveres aonde? Na igreja. Lê a outra Bíblia. Versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. É isso que eu queria que você percebesse. Está vendo a diferença? Está vendo a diferença? Lê de novo, escuta. 25. Não abandonemos. Não abandonemos. Como alguns estão fazendo. Como algumas pessoas fazem. O costume de assistir às nossas reuniões. O costume de assistir às nossas reuniões. Continua. Pelo contrário. Pelo contrário. Animemo-nos uns aos outros. Animemo-nos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ainda mais agora que os dias estão próximos. O que a Bíblia quer dizer com isso? Não abandone o costume de frequentar a igreja. Não abandone o costume de participar nas reuniões. Qual outra Bíblia que diz um pouco diferente? Temos algum? Diz um pouco diferente? Temos alguma? Alguém pode ler? Não deixemos de nos reunir. Não deixemos de nos reunir como igreja. Lê. Como algumas pessoas estão fazendo. Como algumas pessoas estão fazendo. Ao contrário. Vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros. O que a Bíblia está a dizer? Não pare de vir para a igreja. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Não deixe de participar nas reuniões. Diga glória a Deus. Temos outra Bíblia que diz diferente? Diz uma coisa mais clara. Temos? A minha Bíblia diz assim, versículo 25: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos
uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Povo de Deus, não abandone o costume de vir para a igreja. Não falte à igreja só por faltar. Faça um esforço de participar. Faça um esforço de estar na igreja. Sempre que nós temos culto na igreja, venha e participe. Continua. 26. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, depois de você saber que beber é pecado, mentir é pecado, prostituir é pecado, fofocar é pecado, guardar mágoa é pecado. Depois de você saber tudo isso e continuar a pecar voluntariamente, continua? Já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Não há desculpas. Não há o quê? Desculpas. O que é que resta? 27. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Resta apenas o medo do que vai acontecer. O que sobra é o medo daquilo que vai acontecer, porque vai acontecer. Povo de Deus, se você continua a pecar voluntariamente, o pior vai te acontecer. É o que a Bíblia diz. Se você, de uma forma deliberada, continuar a pecar, enquanto sabe que não deve pecar, o pior vai te acontecer. Diga à pessoa que está ao seu lado: não chora. Não chora. O castigo vai acontecer. Lê outra Bíblia. Versículo 25. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem. Mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. 26. Se alguém viver deliberadamente em pecado, se alguém viver deliberadamente no pecado, depois de ter conhecido a verdade, nenhum outro sacrifício poderá solucionar essa situação. Aleluia. Você pode jejuar, pode fazer aquilo que você quer fazer, pode orar, não vai acontecer nada. Continua. 27. Restará apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que destruirá todos os inimigos de Deus. Aleluia. Vamos parar de pecar. Diga a pessoa que já sabe: vamos parar de pecar. Vamos obedecer a palavra. Em nome de Jesus. Palmas para Jesus.